Olha, realmente eu fico pensando, poxa, eu quero que chegue o domingo também, porque eu quero rever amigos e junto com esses amigos eu quero celebrar o grande amor de Jesus. Daqui a pouco vamos pensar juntos sobre isso, porque esse amor é infinito, como eu falei no domingo passado. Esse amor não tem fim, e de acordo com a canção que nós cantamos ainda há pouco, né? Deus é fiel. Por mais que a gente seja fiel, Ele é fiel ao amor que Deus sente por nós, é um amor inabalável. Ele não é desorganizado quando nós pecamos, e Ele não oscila quando nós nos apresentamos como bons cidadãos, bons pais, bons cristãos, bons discípulos. Nada disso é alterado, nada disso é mexido. E por isso que nós precisamos compreender esta profundidade. E compreender, na verdade não seria compreender, é avançar nas redescobertas do amor de Deus. Deixa eu falar logo algo aqui importante. E nessa redescoberta é mais ou menos assim. Certa ocasião eu perdi o meu fone de ouvido, uma parte dele. E o fone de ouvido ele só funciona com os dois juntos, né? E aí, cara, eu procurei na academia e procurei e tal. E um dos motivos para eu malhar é escutar música, né? Para malhar sem escutar música é muito difícil. Eu procurei embaixo da esteira, nada. E fui para a rua, porque eu fui comprar pão e nada, não encontrei na rua. E subi, triste, desanimado. Assim, poxa, perdi meu fone. Enfim, né? Aí eu disse, poxa, gente, eu perdi meu fone. Pai, o senhor está com qual? Está com uma parte? Estou. Outra parte é essa aqui, pai. Porque quando eu tirei do meu bolso, aí um caiu e o outro ficou. Eu fiquei tão feliz, cara, tão feliz. Caracas, cara, que bom que eu encontrei. Eu redescobri a importância do fone de ouvido. E o amor de Deus é isso. O amor de Deus é uma redescoberta permanente. Por isso que a gente precisa estar atento e dar importância à palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia narra a história de amor de Deus por nós. Mas a história de amor de Deus revelada na sua palavra, ela não é revelada apenas na palavra, ela é revelada também no dia a dia, nas nossas relações com Deus e nas nossas relações uns com os outros. Isso é redescoberta, e redescoberta, cara, traz uma sensação tão gostosa e tão revigorante, tão renovadora, que é impossível nós voltarmos ao estado de escravidão novamente. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então vamos fazer o seguinte, diga amém. E aí você está confirmando aquilo que eu estou falando com você. Amém, eu confirmo, eu acredito que isso seja verdade. Então leva essa verdade para sua casa hoje. Eu queria que você que tem a Bíblia física, com a Bíblia online não dá para fazer, mas eu queria que você tivesse a Bíblia física, deixasse nesses dois textos, tá? No texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, vamos ler esse primeiro verso, que são dois textos que vão complementar, os dois textos se complementam, né, e me dão aqui sustentação necessária para que a gente possa refletir, pensar sobre o amor de Deus, o amor que nos chama de volta para a experiência, de volta para a importância de um contato e de uma caminhada, de uma jornada incessante com Deus. Essa jornada de amor, ela não pode ser de forma alguma interrompida por você, porque ela jamais, nunca será
interrompida por Deus. Às vezes, na relação com Deus, as pessoas se decepcionam porque foi apresentado para esta pessoa um Deus totalmente com a imagem distorcida. E na verdade, ou nos decepcionamos com Deus porque nós não conhecemos a Deus, e neste sentido, nós até podemos nos decepcionar com Deus, não leve isso como um peso, a ponto de acreditar que o fato de você se decepcionar com Deus, Deus não vai se mostrar mais para você, Deus não vai te sustentar mais. Eu vou ser mais exagerado aqui. Se você falar alguma praga contra Deus, se você falar assim: Deus, eu não acredito em você, é meio paradoxal esse negócio, né? Eu não acredito em Deus, mas me dirijo a Deus. Por mais que você entenda, por mais que você, dentro da sua sustentação filosófica, chegue à conclusão que Deus não exista, mesmo assim Deus vai te amar. Você não vai escapar desse amor, você não escapa desse amor. Porque o amor de Deus, ele transcende barreiras filosóficas, ele rompe a história sempre, né, nos surpreendendo inclusive, e nos deixando muitas vezes pasmos. Como é que Deus ama essa pessoa? Como é que eu consigo enxergar as maravilhas de Deus na vida dessas pessoas? Como é que o relato bíblico chama isso de amor, quando o amor de Deus muitas vezes se apresenta na injustiça, porque a nossa justiça é imaculada. O conceito de justiça que nós temos é totalmente diferente do conceito de justiça de Deus. O nosso conceito de amor e de justiça vai muitas vezes na direção contrária da justiça e do amor divino. Então a gente precisa, dia a dia, redescobrir este amor, fazer redescobertas deste amor, se desvencilhar e se libertar de um amor que foi apresentado, um amor que coage, um amor que é duro, um amor em que você não encontra misericórdia, um amor que é escravizante, um amor que é sobrepeso para a sua jornada enquanto serva, discípulo e discípula de Jesus. O amor não é peso. Deus não impõe um peso para você continuar amando Deus. Então, cara, vai se libertando deste amor que um dia te apresentaram. Eu estava conversando com um casal que foi tomar café sexta-feira, e nós conversando sobre isso, ele disse: caramba, como isso é escravizante, né? Como a culpa termina colocando a pessoa no lugar em que Deus jamais trabalhou para que ele se mantivesse neste lugar. A religião muitas vezes faz isso, vai desconfigurando Deus, vai transformando esta imagem de Deus, vai diluindo essa imagem de Deus. E me parece, a imagem que me chega aqui agora, é que nessa caminhada de amor com Deus, parece que a gente precisa nadar contra a maré. Ser uma igreja cristã hoje, que valoriza, que dá importância aos fundamentos do Evangelho, cara, é difícil. É bem difícil. Eu recebi um recorte esta semana de um pastor daqui da região, e que dizia o seguinte no recorte: você é cristão aqui, você é seguidor de Jesus aqui. Obrigado, filha. Mas cuidado que Deus está de olho em você. Quando você sair daqui, Deus está te vendo, Deus está observando. Parece aquele Deus perseguidor, né? Aquele Deus que está, olha, te vi fazendo. Ah, tu sabe, olha, tu estava fazendo aquele negócio, né? Olha, tu estava de olho em ti. Tu pensa que eu não estou de olho em ti? Deus não é um Deus perseguidor. Deus é um Deus relacional.
O interesse de Deus está no relacionamento, e não de olho em você para saber se você caiu ou não, se você fez alguma bobagem ou não, se você pecou ou não, para que depois Ele possa te apontar os erros que você cometeu. Esse amor vai viu só, então é difícil hoje você ser pastor de uma igreja, você manter uma igreja saudável também, junto com os demais, quando você escuta tantas vozes que vão contra aquilo que você entende, ou que você está começando a construir sobre o Evangelho, que você está começando a se encantar, de repente você se encanta com a cor que foi lhe apresentado, e alguém vem e joga outra tinta nessa parede, e você, caramba, não era para fazer isso, não é isso, você está maculando aquilo que eu estou construindo de Deus. Ou então, por repetição, as pessoas começam a falar, olha, isso aí não é Evangelho, olha, isso aí não é Deus, olha, o amor de Deus é amor, mas também é justiça, sabe, e aí você vai, caramba, é muito difícil, e às vezes é angustiante. Estava falando com uma amiga esta semana, de situações que eu fiquei angustiado, eu quero dizer para vocês que eu sofro quando se fala que é Evangelho, que é amor de Deus, que é justiça divina, quando na verdade é só um mero discurso religioso para escravizar as pessoas. Eu sofro com isso, mas calma, eu processo as minhas angústias, né? E processo as minhas frustrações. Jeremias 31:3 e Romanos 5:8, vamos primeiro ler Jeremias 31:3, que diz assim: há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno. Lembra dessa palavra, amor eterno, da semana passada? Amor eterno é o amor que eterno, que não teve nem começo e nem tem fim. Apocalipse vai dizer que Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim. Então esse amor é o amor, o quê? Eterno, é o amor que nunca se esgota, está sempre cheio, está sempre abundante, está sempre disponível. Então quando Jeremias escreve, diz assim, escreve a fala do Senhor, diz assim, eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Então o leal aí fala de bondade, fala de benignidade. O que seria bondade, benignidade? É o esforço contínuo, é a atitude contínua, é a atitude sempre presente de amorosidade, de bondade, de presença. Então Deus não apenas ama distante, Ele ama presente. Deus é ao mesmo tempo transcendente, mas Ele é também imanente. Ele está distante e presente ao mesmo tempo. É uma música que diz assim, Deus de longe, parece que é do Valadão essa canção. Eu esqueci agora. E não de longe, né? És Deus de perto e não de longe. É um equívoco isso, porque Ele é Deus de perto, Deus de longe. Ele está sempre presente, tanto longe como perto, e a habitação dele se faz presente em nossas vidas.
desconstrói que desse Deus que se afasta, desse Deus que se distancia, desse Deus que deixa de existir no seu ser, desse Deus que não mais habita em você por você ter feito alguma coisa, talvez até pecado mesmo, ou talvez até alguma situação que as pessoas nomeiem como pecado. Deus não se afasta de você, Deus não se distancia de você, Deus está ali habitando em você. E quando Jeremias fala sobre esse texto, eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim, era uma comunidade, gente, de muita desobediência. Pensa, eu estou falando de desobediência daquelas rasas, né? Aquela que a gente resolve conversando. Da desobediência em que eles deixaram de adorar a Deus e foram adorar outros deuses. Inclusive, Deus revela lá em Oséias, capítulo 1, 2 e 3 de Oséias, essa imagem de como esse povo se apresentava na relação com Deus. Um povo prostituído, um povo adúltero. Eu não estou falando de adultério, de traição da companheira ou da esposa, mas na relação com Deus. O povo queria servir a Deus, mas queria servir a outros deuses. E ora entregava o coração a Deus, ora entregava o coração a outros deuses. E a imagem de Oséias, o livro de Oséias, vai exatamente apresentar esse comportamento religioso do povo de Israel. E aí algumas pessoas dizem que é verdade, outras dizem que não, mas eu prefiro ficar com o ensino. Oséias casou com uma prostituta. Deus pediu para Oséias casar com uma prostituta, para revelar, para apresentar o seu amor para o seu povo. É estranho isso? É estranho, mas que atitude absurda de Deus. O amor de Deus é absurdo. Às vezes soa como algo absurdo, como algo injusto. Eu falei na semana passada sobre esse espelho corrompido. Esse espelho, eu diria que esse espelho quebrado. E aí é muito comum nós trazermos as nossas experiências de amor para as experiências de amor com Deus. Por exemplo, existe dentro das relações a carência de ser amado sempre. Sabe aquela mulher ou aquele homem que o parceiro ou a parceira ama e se entrega e tenta fazer tudo para que a pessoa se sinta amada? E essa pessoa que recebe o amor do seu parceiro, da sua parceira, diz assim: caramba, eu vi um casal esta semana que, poxa, tu poderia ser bem aquele esposo lá. Tu poderia fazer inclusive a mesma coisa daquela mulher lá. Sabe como ela se comporta? Sabe como é que ela ama? Sabe como é que ela se entrega? Então parece que aquele que entrega o amor, ou aquela que entrega o amor, está sempre correndo na última fila. É sempre o último da fila, porque aquilo que ele entrega não é suficiente, não é capaz de provar o quanto ele ama para a pessoa, porque a outra está sempre demandando amor. Ah, eu não me sinto amada, tu poderia me amar mais, tu poderia te entregar mais, tu poderia doar mais, tu poderia ser parecido com A, tu poderia fazer isso que o B faz. Mas por outro lado, tem a pessoa que entrega muito, entrega muito, entrega muito, ama com intensidade e pede para que o outro apresente ou se apresente neste amor na mesma intensidade que ele se apresenta na relação de amor com ela ou com ele. Então, se eu amo de forma intensa, eu quero que o outro também
na mesma medida ame a mim. Mas olha só que subjetividade isso. Olha como isso é complicado. Eu amo você, mas você não me ama como eu te amo. Só que essas experiências de amor levamos para as relações com Deus. Sabe como? É pela pessoa que não se sente amada por Deus. Se Deus não atender um pedido, se Deus não abençoar, se Deus abençoar outro, atender o pedido do outro, ele vai se sentir, poxa Deus, mas por que tu atende um e não atende a mim? Por que tu atende o outro e não atende a mim? Por que tu ama mais o outro e não amas a mim? Por que eu queria entender? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que eu não estou sendo um discípulo fiel? Ou será que eu não estou sendo um dizimista fiel? Porque é uma pessoa insaciável na relação com Deus. É como se Deus fosse aquela pessoa que estivesse e precisasse e teria que estar sempre disponível para atender os mais profundos desejos e caprichos desta pessoa. Mas sabe o que isso me remete? Me remete a um comportamento pagão. Eu entrego a Deus, Ele precisa me entregar. O Deus precisa me atender para que eu continue amando e servindo. Isso é um comportamento pagão. Muito comum na época de Israel. E esse círculo religioso, ele se move assim, ó. Eu amo a Deus, faço meus sacrifícios e por sua vez Deus vai precisar ou tem obrigatoriamente que me atender. E aí esse Deus pagão se comporta o quê? Olha, eu estou te abençoando, recebi o teu sacrifício, então eu quero que você me ame. Então esta relação de amor termina sendo uma relação de amor escravizante para ambos. É um Deus que sente angústia de não ser amado, e o outro ou a outra que não se sente amado e sente essa angústia e precisa demandar desse Deus para que seja atendido ou atendida. Isto não é amor do Evangelho. As relações com Deus são relações de amor totalmente distante das relações que nós temos uns com os outros. Então pensa bem, as suas experiências de amor são bem distantes das experiências de amor que Deus quer ter com você. Essa experiência de amor em que você precisa entregar para receber, ou Deus precisa te dar sempre para que você possa continuar amando, é uma relação de amor escravizante. E eu diria, inclusive, é uma relação de amor infantilizada. É uma concepção sobre Deus infantil. Sabe quando a criança, ela faz um pedido para o pai ou para a mãe, e aí o pai ou a mãe não atende, né? E ela se joga no chão, e ela faz a famosa birra, para que o pai seja seduzido pelo choro dele ou dela. Às vezes, nas nossas relações de amor com Deus, somos ou nos comportamos, nos apresentamos neste mesmo formato. O formato que, se Deus não me atender, eu vou ficar aborrecido ou aborrecida. Sabe a oração que eu faço? Que é uma oração que não é fácil. A oração que eu faço é: Senhor, se eu estiver pedindo algo aqui para Ti, que não esteja de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Evangelho, que esse meu pedido o Senhor desconsidere, jogue no lixo.
E muitos de nós, inclusive, eu me insiro aqui também, tá? Às vezes fazemos as nossas orações em nome de Jesus. Mas você já viu o conteúdo da sua oração que você termina, ou em alguns momentos você fala em nome de Jesus? Quando na verdade o que você está pedindo seria uma afronta contra Deus. Você já pensou nisto? Você já se imaginou no seu pedido de oração, disse, caramba, será que isto aqui eu não estou afrontando Deus? Será que eu não estou tratando Deus como um ídolo? Sabe aquela ideia última? Vou explicar essa ideia última que Paul Tillich, um teólogo, fala. A ideia última é o seguinte: eu uso Deus, eu me instrumentalizo de Deus, eu me utilizo de Deus como objeto para atender os meus pedidos. A ideia última aqui é o quê? Os meus pedidos, os meus desejos. Então Deus é um instrumento do meio para chegar ao meu fim, que são os meus desejos. Deus é a ideia última, Ele precisa ser a ideia última, que independente do que aconteça, se Ele vai me dar ou não, se Ele vai me entregar ou não, se eu vou passar dificuldade ou não, independente de qualquer circunstância da minha vida, Ele vai ser sempre a minha ideia última, Ele vai ser sempre o mais importante para mim. Então eu não fragilizo a minha relação com Deus porque Ele não me atendeu. Isso é idolatria. Sabe o que muitas pessoas dizem, que algumas igrejas, né, principalmente a igreja católica, dizem, eles são idólatras. Mas muitos cristãos são idólatras. Muitos evangélicos são idólatras, porque usa Deus para atender os seus pedidos. Isto é usar Deus como ídolo, e usar Deus como ídolo é idolatria. É duro, né, ouvir isso, mas é verdade. É verdade. Então existe a necessidade de ser amado na mesma intensidade que se entrega. Mas olha só, eu queria aqui destacar esta relação que Deus quer construir conosco, que está fundada no seu amor. Então abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos bem distante dele, Ele decidiu se aproximar de nós. Quando alguém faz algo contra nós, nós nos afastamos das pessoas, não é isso? Nós não queremos papo com a pessoa, nós queremos que essa pessoa fique bem distante de nós. E se depender de nós, muitas vezes, nós não estendemos sequer a mão para que essa pessoa se levante novamente. A oportunidade não é oferecida. Trabalhando com o Repense lá em casa ontem, nós estudando e conversando, é que muitas vezes a gente fala isso: eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ser feliz, eu nasci para amar. Eu vou para o casamento para ser feliz. Eu não vou para o casamento para ser feliz, eu vou para o casamento para amar. Você já cria uma falsa expectativa, você já coloca um peso muito grande sobre o outro. Olha, eu estou casando contigo porque eu quero que você me faça feliz, tá? Então, se você não me fizer feliz, a responsabilidade de quem é sua, não é minha. Sabe essa unilateralidade no casamento? Às vezes acontece. Espera que o outro se movimente para me trazer felicidade. Na verdade, nós precisamos ir para o casamento felizes. Eu vou casar porque eu sou feliz.
eu já sou feliz e por isso eu vou casar. Se você já está casado, então é hora de mudar a direção desta relação. O amor precisa estar em evidência, sustentar as relações. Eu não estou dizendo que as pessoas não amam. Sabe como é que eu enxergo o amor das pessoas? Eu enxergo o amor das pessoas no olhar da criança, no sorriso de uma criança. Eu consigo enxergar amor. Como eu falei para vocês, eu saí com um casal na sexta-feira para tomarmos um café. E aí eu estava entrando na cafeteria. Quando eu entrei na cafeteria, eu vi a esposa dele olhando para ele e disse assim. Aí eu fiquei observando, estava distante. Quando eu olhei aquela cena, eu disse assim: caracas, eu preciso falar isso que eu acabei de ver. Aí quando eu sentei à mesa junto com ele, disse assim: olha, eu quero falar para vocês uma cena que eu vi, que foi uma cena belíssima. Mas qual foi, Valmir? Eu vi o teu olhar para ele. E aí? Olha, no teu olhar para ele, tu transmitiste para mim, sabe o que foi? Eu sou apaixonada por este homem. Eu consigo enxergar amor. Eu consigo enxergar amor em Madre Teresa de Calcutá, quando ela se movia para atender os pobres. Eu conseguia enxergar amor. Eu consigo enxergar amor na relação com a minha esposa, na relação com os meus filhos, na relação com vocês. Eu consigo enxergar amor. Mas o amor que nós temos, gente, é uma débil sombra do amor de Deus. Vou repetir. O amor que nós temos uns pelos outros, o amor que sustenta as nossas relações, é uma débil sombra do amor de Deus. Já pensou nisto? O quanto nós estamos distante do amor de Deus, o quanto nós deixamos de ter essa experiência de amor com Deus. É preciso a gente redescobrir, nós precisamos fazer redescobertas desse amor de Deus. Porque o amor de Deus floresce em qualquer lugar. Onde você vê injustiça, ali pode florescer o amor de Deus. Onde você vê crueldade, ali pode florescer o amor de Deus. Onde você vê as relações conturbadas, famílias se destruindo, ali você pode haver amor de Deus. Talvez você consiga enxergar injustiça na sua família, crueldade na sua família, impaciência na sua família, insensibilidade na sua família. Você pode encontrar isso, mas ainda assim ali pode florescer o amor de Deus. Porque ninguém, nenhum de nós pode macular esse amor. Pode transformar esse amor de Deus. Porque Ele ama. Porque a sua essência é amor. Deus fez uma aliança com Israel, né? Nós sabemos disso. Uma aliança é um contrato. Bora fazer uma aliança aqui, bora fazer um contrato aqui. E nesta aliança, nesse contrato, diversas vezes esse povo desobedeceu a Deus, se distanciou de Deus. Ô paciência Moisés teve lá, né? No deserto. Muita paciência. Diversas vezes esse povo quebrou a aliança. E isso não foi capaz de apagar o amor de Deus pelo povo de Israel. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado em contrato. O amor de Deus não é mantido a partir de contrato, de aliança. Deus não é um Deus de contratos, Deus é um Deus de amor. A mulher adúltera que me remete à imagem de Oséias. Quando os religiosos viram aquela mulher, né, traindo o marido, ela foi pegar em flagrante. Olha só o vexame, olha só a crueldade dessas pessoas. Pegaram esta mulher provavelmente sem roupa,
carregaram, arrastaram essa mulher, deixaram o homem, né? Carregaram esta mulher, chegaram com Jesus e disseram: olha, Jesus, tem um contrato aqui em Levítico, tem um contrato aqui, Jesus, e o contrato diz que se esta mulher desobedecer, se essa mulher trair o seu marido, ela precisa ser morta apedrejada. Isso é o que diz o contrato. Vamos cumprir esse contrato, Jesus? E Jesus disse: pega esse contrato aqui, ó. Eu não sou uma pessoa de contrato, porque quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu não gosto muito quando as pessoas chegam comigo e dizem: Valmir, mas tu sabe que está escrito, né? Ah, rapaz, eu fico agoniado com isso. Nós sabemos que está escrito. Eu não estou aqui desprezando o texto bíblico. Vocês sabem que aqui, esse texto aqui, esses textos aqui, eu considero como palavra de Deus. Mas muitas vezes as pessoas dizem que está escrito num pensamento teológico muito de acusação e totalmente agressivo à ideia hermenêutica ou interpretativa do texto. Muitas vezes está escrito, mas não está escrito. É um equívoco de interpretação do texto. Então, quando a pessoa vem comigo e diz assim: olha, está escrito, e está escrito, cara, eu fico agoniado com esse negócio de estar escrito, porque me remete ao contrato. Porque muitas vezes a letra mata. O Evangelho de Jesus restaura. Tem uma frase de Agostinho, Santo Agostinho, que diz assim: Deus te ama, Deus nos ama como se houvesse apenas um de nós para amar. Eu estava conversando com o Felipe sobre esse texto de manhã, eu vou repetir. Deus nos ama como se existisse apenas um de nós para amar. Então, Deus transborda em amor por você, por mim, por você, por qualquer pessoa. Não é um Deus individualista, que vai atender, que vai me amar mais do que fulano. Mas é um Deus que entende que o seu amor é na mesma intensidade que Ele ama qualquer um de nós. Então Ele não vai abrir mão de você, porque é como se só tivesse você. Porque se eu tenho só uma pessoa para amar, eu vou brigar com a pessoa? Eu vou me distanciar da pessoa? Eu vou maltratar a pessoa? Eu vou trair essa pessoa? Só tem ela, cara. Então, Deus está transbordante ou transbordando em amor por você, como se existisse só você para Ele amar. Tem uma outra frase, essa é de Brennan Manning, que diz assim: Deus te ama como você é, e não como você deveria ser, porque ninguém é como deveria ser. Deixa eu repetir aqui: Deus te ama como você é, não como você deveria ser, porque ninguém é como deveria ser. Deus te ama independente daquilo que você faça. E eu não estou aqui desprezando a sua caminhada com Jesus para ser uma pessoa que segue a partir do seu amor e se torna parecido com Ele. Não estou desprezando isso. Não estou incentivando você para ficar no mesmo lugar sempre. Mas Deus te ama do jeito que você se apresenta para as relações. E isso não muda.
E aí tem duas frases que eu quero encerrar aqui a mensagem de hoje. A primeira delas é de Agostinho, as duas de Agostinho. Diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. A religião diz: eu tenho que melhorar. O Evangelho ensina: Deus ama e você precisa desfrutar. Como anda a sua concepção de amor com Deus? Como se sustenta a sua concepção de amor por Deus? Ou como você compreende esse amor de Deus com você? Onde você está nos lugares? Você está no lugar em que você espera e consome Deus? Eu quero consumir Deus. Eu quero devorar Deus. Eu quero desfrutar tudo aquilo que Ele pode me dar. Ou você está no lugar de desfrutar da relação com Deus. E aí desfrutar da relação com Deus não existe peso, não existe cobrança. Deus não te cobra e você não precisa também cobrar Deus, porque o amor se mostra e se revela a partir do cuidado. Porque quem ama, como diz Caetano Veloso, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Então o amor de Deus se apresenta no cuidado, na alegria de estar junto com você, na alegria de compartilhar com você. É a partilha com. Deus precisa, eu até estava pensando aqui assim, Deus tem um fator limitante. Mas Deus não é ilimitado, Deus não é poderoso, mas Deus tem um fator ilimitante. Sabe qual é o fator ilimitante de Deus? Ele não pode deixar de amar. E Ele ama você, Ele ama a mim, e Ele ama a todos nós. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu coração. Que essa ideia que se apresenta de um Deus vigilante, de um Deus que está de olho em você para te corrigir. E nós sabemos que Deus nos leva a um caminho de correção, de exortação. E exortação não diz respeito a ser chamado a atenção de forma cruel. Exortar é trazer de volta para o caminho. Eu vou exortar você. É exortar com amor. É segurar no braço e dizer: vamos caminhar juntos. Venha para cá, meu filho. Venha para cá, minha filha. Venha desfrutar do meu amor. Venha viver esse amor. Venha fazer redescobertas desse amor. Não adianta impor para nós um amor que nós não temos. Não adianta carregar isso como um peso e dizer assim: eu preciso amar a minha esposa, eu tenho que amar o meu esposo, eu tenho que amar os meus filhos, como se isto viesse de você, brotasse em você, iniciasse em você, emergisse de você. Você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. Você não vai dar conta. E você pode até abandonar sua família. Você pode até terminar seu casamento. Você pode até morar longe dos seus filhos. Você pode até não querer mais desfrutar da presença dos seus pais. Porque você não conseguiu amar, não conseguiu criar esse amor dentro de você para que você pudesse amar as pessoas. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir perdoar talvez um amigo, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus pais. Porque esse amor não brota de você, não sai de você. O amor não fica numa caixinha dentro do nosso ser e que a gente pode lançar mão a hora que a gente quiser.
Nós não fazemos depósitos de amor. Não fazemos depósitos de amor para depois lançar mão. E aqui eu não estou desprezando a sua dor, não, tá? Eu não estou dizendo que de repente algumas pessoas foram difíceis, algumas palavras que ainda permanecem ecoando dentro de você. O comportamento de alguém que de vez em quando se apresenta como um filme revigorante da tua dor e da tua angústia. Não estou falando disso, não estou desprezando isso. Mas Jesus ama nós, apesar de nós. Deus ama cada um de nós, apesar de nós. Aí eu digo para você uma coisa: que em nome de Jesus, isso possa ser quebrado, e você possa desfrutar do amor de Deus nas relações uns com os outros. Porque sabe como o amor de Deus se revela? Sabe como é que o amor de Deus se apresenta? Sabe como é que o amor de Deus se manifesta? Nas nossas relações. A gente diz assim: ah, Deus te abençoe. Deus vai abençoar o outro através de você, cara. Esse negócio metafísico, abstrato, de que Deus vai abençoar. Como Deus vai abençoar, cara? Deus vai abençoar através de nós, através da sua igreja, através da vide, através do seu bolso, que você muitas vezes vai tirar e vai pagar uma cesta básica, vai comprar uma cesta básica, vai pagar um almoço para alguém, vai pagar a energia de alguém. O amor de Deus se manifesta assim, na prática, no dia a dia, no físico, no contato, na misericórdia, na compaixão, na escuta da dor, do sofrimento, do abraço. É assim que Deus se manifesta, é assim que Deus quer passear entre nós. É assim que Deus quer passear na vida, tocando os nossos corações, transformando os nossos corações, para que as nossas atitudes e comportamentos sejam totalmente transformados. Quando a gente olha para o outro, nossos olhos, nossa imagem é transformada, e as pessoas olham como eu olhei aquela mulher olhando para o seu marido, e diz assim: poxa, essa mulher é apaixonada por esse cara. Curve sua cabeça, vamos conversar com Deus, vamos falar com Ele, vamos abrir nosso coração, vamos. Fala com Ele o que precisa ser mudado, que você enxerga que não tem força, que não encontra mais energia nenhuma para se movimentar para alguém com uma relação amorosa, com um olhar de amor, com ações de misericórdia e compaixão. Fala para Ele. Leva essa semana a mensagem de hoje, diz assim: Senhor, o que é que precisa ser mudado? Me ajuda. Senhor, eu preciso mudar nisto aqui. Senhor, eu preciso perdoar essa pessoa. Não quero carregar isso para a vida, Senhor. Me ajuda. Eu não tenho amor aqui para dar, não. Eu só tenho, de repente, é crueldade, é vingança, é desejar o mal para o outro ou para outra. É querer que ele se arrebente, é querer que ele aprenda nos deslizes dele, que ele volte e de joelho peça perdão para mim. Diga para Ele isso. Deus sonda o nosso coração. Não adianta a gente ficar com meias palavras com Deus. Abra seu coração e diga quem você é, quem você está sendo, porque Ele sabe quem você é. O salmista Davi disse: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, e me dirige, me leva para o caminho eterno, eterno de amor, de perdão, de graça e de compaixão. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu amor venha transbordar em nosso ser, que dia a dia possamos nos envolver contigo, Senhor, nesse amor, que dia a dia possamos nos apresentarmos uns com os outros, transbordando do amor de Jesus. Ó Senhor, que a nossa comunidade aqui possa revelar
esse amor de Deus no dia a dia, na família, no trabalho, nas relações, na convivência entre nós, com o nosso olhar de encanto pelo outro, do encanto da pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Nós queremos amar como Tu amaste, que o Teu amor nos envolva dia a dia, Senhor, em nome de Jesus, amém.